O vídeo de hoje é bem diferente do que você costuma esperar de mim por aqui. Eu vou promover para você uma dieta, melhor dizendo, um jejum. Mais difícil ainda, né? Manu, você não é nutricionista, vai ser cancelada, tá praticando o exercício legal da profissão. Calma que esse tipo de dieta eu posso te receitar. Na realidade é uma dieta criada por comunicadores e neurocientistas. E assim como qualquer dieta alimentícia, muita gente não aguenta o tranco, né? E ela também não é para ser feita para sempre, como muitas dietas também prescritas sobre alimentação. Até porque seria impossível você seguir essa dieta por mais que algumas horas ou talvez no máximo um dia. Então essa dieta ela é muito famosa no Vale do Silício, que é um dos lugares mais ricos do mundo, onde estão os maiores gênios da comunicação e da tecnologia. Inclusive estão lá, né, as empresas Google, Facebook, Twitter, YouTube. Então fica até o fim desse vídeo que eu vou te ensinar passo a passo de como fazer a dieta dos grandes cérebros do mundo, e eu vou te convencer de que isso vai mudar a sua mentalidade, a sua produtividade, a sua produção de endorfina e até mesmo a sua espiritualidade. Uma vez eu falei com vocês aqui um assunto bem difícil de ser digerido, seriados. E eu não tô falando aqui como uma moralista melhor do que você, muito pelo contrário. A maioria das coisas que eu trago aqui pra gente conversar são exatamente coisas que eu tenho aprendido e compartilhado com vocês em tempo real. Amizade íntima, né? Então a nossa luta é exatamente a mesma. Mas eu tava estudando um pouco de neurociência aplicada ao consumo de seriados, não sobre filmes, mas especificamente sobre seriados e novelas, e eu aprendi coisas que antes eu não sabia. Então talvez você não tenha conhecimento sobre isso assim como eu, mas o seu cérebro, por mais incrível que seja, ele não é tão inteligente para algumas coisas como você pensa que ele é. Ele não consegue, por exemplo, automaticamente diferenciar algo que é real de algo que é fictício, ele não consegue. Então assim que seu cérebro entra em contato com imagens, com cenas, com sons, com estímulos audiovisuais, mesmo que sejam fictícios, ele acha, ele jura, ele tem certeza que aquilo tudo é real. Por quê? Porque o seu cérebro, ele não foi criado para absorver coisas irreais, coisas falsas. Então você precisa depois convencê-lo de que aquilo não era verdade. Então quando você assiste um seriado, você querendo ou não, isso pode ser em filmes também, só que eu já te falo a diferença deles para os seriados. Ele absorve todas as emoções geradas ali, seja de emoção, de felicidade, de tristeza, de medo. Isso acontece até na leitura de livros, você já deve perceber. O seu cérebro entende isso tudo como algo seu. Você pode não acreditar nisso, mas a própria neurociência comprovou. O pior não é que você absorve todas essas emoções como se fossem suas. O pior é que todo o enredo do seriado, ele é composto por várias temáticas e emoções diferentes. Aí você diz, Manu, eu só assisto seriados fofos, doramas, não tem violência, não tem maldade, são extremamente puros, então tá tudo bem, né? Não. Acontece que mesmo dentro de enredos bons, sempre vai existir algum drama. Pode ser um momento de tristeza, uma reflexão muito profunda. Aí vem uma euforia, daqui a pouco vem amor, daqui a pouco vem estado de apatia. Você percebe essa variação de emoções? Aí o seu cérebro vai entendendo que esse mix de emoções é seu, faz parte de você. Agora eu te digo, você já precisa lidar com os seus próprios dramas, com as suas emoções, com as suas variáveis emocionais. Aí você adiciona como uma bomba explosiva no seu cérebro emoções de pessoas que nem existem. Que loucura! Você consegue imaginar a bagunça que fica na sua cabeça com isso? Então seus neurotransmissores, eles ficam malucos avisando o seu cérebro que é pra sentir tristeza, agora é pra sentir felicidade, agora é pra sentir paixão, é pra sentir medo, daqui a pouco é pra sentir alívio, daqui a pouco sente angústia, apatia. Meu Deus, é muita coisa. Aí o nosso cérebro fica louco, porque ele foi criado para simplicidade, para pensar através da simplicidade coisas complexas. O nosso combustível é simples, mesmo nós sendo complexos. Fora a diferença, né, de filmes e séries que eu falei que eu ia falar pra você, é que essa questão da continuidade gera em você uma familiarização com os personagens. Eles passam a fazer parte da sua rotina e o seu cérebro entende até que eles são os seus amigos, que eles são os seus familiares. E então é comum o sentimento de depressão e ansiedade quando um seriado chega ao fim. É como se a pessoa vivesse um processo de luto. É mais complexo do que a gente imagina. Mas como eu estava falando, o nosso cérebro ele foi criado para simplicidade, para então criar e pensar coisas complexas. Isso me lembrou uma vez que eu vi uma psicóloga infantil.
ela falando que os pais eles devem parar de entreter os seus filhos e deixar que eles sintam tédio. E eu percebo nesse universo infantil, mesmo eu não sendo mãe, que quando as pessoas têm contato com crianças, elas acham que elas devem ser um entretenimento para elas constante, que deixá-las entediadas é um crime. A pessoa se sente até culpada por deixar a criança se sentir entediada. Então a gente cria uma geração que é obcecada e totalmente dependente de emoções, de sensações, de descargas de dopamina, que são hormônios do prazer, do bem-estar. E não tem nada de errado na dopamina, pelo contrário, né? A gente depende dela para criar, para sentir satisfação na vida. Mas quando a gente cria uma geração viciada em descargas de dopamina, um estado constante de satisfação, nós criamos pessoas que não têm prazer e que não têm sensibilidade para o pouco, para o simples. A criança olhou pro teto, ai, tá entediada, vamos colocar para assistir um desenho, vamos dar mais um brinquedo, vamos abrir essa caixa cheia de estímulos, com bonecos, com coisas para montar. São tantos brinquedos, formas, tamanhos e que servem para muitas funções, porque a criança ela não pode ficar entediada. Você já percebeu isso, né? Eu vi um empreendedor do Vale do Silício, onde estão, né, como eu falei para você, as mentes mais criativas do mundo, dizendo que a criatividade ela provém do tédio. Se a criança, o jovem ou adulto não tem a oportunidade do tédio, eles não têm a oportunidade da criação, de exercitar o seu potencial máximo da mente. Não tem. Então deixe uma criança entediada que você vai ver uma criança criativa, porque ela vai inventar formas de sentir satisfação naquele momento. Mas se você educa para injeções constantes de dopamina, ela não exercita a máquina mais poderosa que ela tem, que é o cérebro. Então, para você ter ideia, os mesmos criadores das redes sociais mais famosas do mundo, eles não permitem que os seus filhos usem essas redes sociais. Somente a partir de uma boa idade e também com bastante restrição de horários, de tempo de uso, eles fazem questão disso. No Vale do Silício, onde estão essas empresas gigantes de tecnologia, várias escolas lá não têm tablets, não têm computadores e no jardim da infância o celular é proibido por contrato, porque eles têm consciência de que esse estado de satisfação constante, de paralisação mental diante da tela, é o pior bloqueio mental criativo que existe para o ser humano e também para a saúde mental de todos. Eu disse para você que eu falaria sobre um jejum, uma dieta especialmente pensada por comunicadores e neurocientistas, e a proposta é que você faça um jejum de dopamina e se permita sentir menos prazer. Manu, por que eu escolheria sentir menos prazer? Simplesmente para regular os seus neurotransmissores, para educá-los a sentir prazer no pouco, na simplicidade. Eu lembro quando eu fazia um tratamento para enxaqueca e eu fiz uma dieta chamada dieta Feldman, e ela tirava por 3 meses vários alimentos estimulantes da rotina. E eu não tô aqui falando de industrializados, coisa pesada, açúcar, isso também, mas não é sobre essas bombas que a gente está acostumado a identificar, mas simplesmente tirar alguns alimentos que são aparentemente comuns, mas que levam o nosso corpo a um estado de satisfação constante, extrema, ao comer, nos tornando viciados sem que a gente nem perceba, e faz com que o nosso paladar nem sinta mais o sabor das coisas necessárias e simples, como frutas, um arroz, um feijão, um copo d'água. Aí o doutor recomenda que se regule, né, através da privação de alguns alimentos, os neurotransmissores do nosso cérebro ligados ao paladar. Aí os pacientes relatam, inclusive eu, que com esse jejum de alguns alimentos, né, eles passaram a sentir sabores que eles nem sabiam que existiam. Eles passaram a sentir prazer em comer alimentos que eles nem gostavam. Agora você imagina o que acontece com o seu cérebro, que não é só regido pela comida, mas por milhares de estímulos o dia inteiro. Você consegue imaginar como que ele fica? O tédio, gente, ele é inadmissível nos dias atuais. É só você olhar aí no seu relatório de uso do celular que você vai perceber que qualquer momento de ócio da sua vida, que seja sentar na privada, é preenchido com sensações de dopamina. Desde ver um meme, de compartilhar algo engraçado, de mandar uma mensagem, de assistir seriado, de ler um livro, de ficar ouvindo sons e músicas o tempo inteiro, porque não se permite o silêncio mais hoje em dia. Isso vai até mesmo a coisas piores, como o vício em narcóticos, em pornografia, em masturbação, que exigem até um tratamento com profissionais para ser controlado e curado. Esses dias eu vi um sermão do meu tio. Ele é pastor, Ranieri Salles, é um pastor que eu admiro muito. E ele fez o seguinte questionamento: quem é que depois de 2 horas usando o celular, assistindo televisão, vendo um seriado, vai assistir um desejo ardente de ler a Bíblia e fazer uma oração?
Você não sente. E não é porque as telas sejam um pecado, é como a Bíblia diz, né? Tudo é permitido, mas eu não me deixarei dominar por nada. Quantas coisas aparentemente ingênuas e que não são ruins em si têm escravizado o nosso cérebro a ponto de não termos domínio sobre ele e não usarmos o nosso potencial máximo de ação. Quantos? O jejum da dopamina, ele consiste então em você se privar, pode ser por mais de um dia, dependendo do que você for restringir, mas como é um desafio muito grande, algumas pessoas fazem apenas por um dia ou 4 horas, 3 horas, se privar dos seus principais elementos de prazer da rotina. Eu vi um empreendedor que disse que ele até avisa os amigos, os familiares, de que aquele dia vai ser o dia do jejum da dopamina dele. E ele diz que as pessoas já até sabem que ele vai desaparecer. Não tem nem notícia dele no dia do jejum, porque até mesmo o diálogo, a conversa com outras pessoas gera uma sensação de prazer e satisfação. Então até isso ele evita. Então quais que são os pontos auge de satisfação do seu dia? Aqueles que você não abre mão, aqueles que você mais preenche o seu tempo, o seu ócio, as suas lacunas, os seus silêncios, quais que são? Pode ser música, pode ser uma leitura, pode ser a conversa com alguém, pode ser assistir alguma coisa extremamente estimulante, pode ser a comida. Nós somos seres bem únicos, então você vai ter que avaliar aí na sua realidade. Então experimente, por exemplo, ficar 4 horas sem usar o celular. Eu fiz um desafio que eu tinha que ficar 1 hora sem encostar no celular assim que eu acordasse. Então eu acordava, eu não podia mexer no celular. E foi uma experiência maluca e que eu amei. Me trouxe benefícios incríveis mentais. Você se conecta a coisas maiores. Então parece uma sessão de tortura pra você isso daí? Tirar essas fontes de prazer por algumas horas? Mas é pra ser desconfortável mesmo. E após passar por esse desconforto, o seu cérebro se reprograma para que você sinta prazer em coisas bem menos estimulantes e mais simples do que antes. Você vai ter satisfação. Aí a sua criatividade é despertada e você se sente melhor com você. Vários cientistas defendem essa teoria, mas na verdade eu mesma não preciso de comprovação científica para muita coisa. Geralmente eu me baseio mais em dados empíricos, né? Aquilo que eu experimento e eu vejo que funciona. Então eu acredito muito nisso. E as pessoas que experimentam o jejum da dopamina, elas têm demonstrado grandes avanços na sua mentalidade, na sua criatividade, na sua satisfação de viver e principalmente na sua espiritualidade. Lembrando que muitas coisas não são ruins em si, mas nós as tornamos ruins porque deixamos que elas dominem o nosso tempo e a nossa mente. Tem até um texto de Colossenses que é um dos meus favoritos que diz assim: foquem nas coisas celestiais, não permitam que as coisas de baixo ocultem a glória e o brilho das coisas de lá. E infelizmente a gente tem feito isso em muitos momentos da nossa vida, permitindo que coisas vazias e pequenas, aparentemente ingênuas, diminuam o brilho e a glória de coisas que são muito mais importantes na nossa vida e que são muito mais fundamentais. Isso escraviza a nossa mente e tira o nosso potencial máximo de ação cerebral. E se você quiser me ajuda para criar uma identidade e uma mentalidade forte, daquela que muda o mundo, a começar pelo seu, te convido a fazer parte da minha mentoria Corpo Sagrado. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo e no topo dos comentários. Vai ser um prazer te ajudar nessa jornada. Tá sendo incrível, nem te conto os relatos que eu tô recebendo das alunas. Um beijo na testa, até mais!